eu acho que faz sentido de que talvez eles tivessem acordado do Alexandre de Moraes renunciar e dar lugar para o Pacheco. Só que perder o cargo de ministro da STF e perder ainda o banco, que era o banco que o financiava, fica uma coisa, o Alexandre de Moraes fica numa situação muito ruim, e eu acredito que ele não está aceitando isso, e aí a gente vai começar a traçar quem está do lado do quem. O que parece? Parece que o Gilmar Mendes está se posicionando ao lado do Alexandre de Moraes. Foi o único ministro que o defendeu publicamente. O Dias Toffoli, com essa cariação, ele também, de certa Então, forma... mas calma. O Dias Toffoli, para mim, foi o Gilmar Mendes que mandou o Dias Toffoli fazer o que ele está fazendo, assumir, né? Por quê? Porque ficaria muito ruim se o Alexandre de Moraes assumisse. Concorda comigo? Imagina se o Alexandre de Moraes assumisse essa questão da liquidação do Banco Master depois de todas essas denúncias da velha imprensa. Ficaria muito ruim. Então, o Gilmar Mendes, para mim, acionou o Dias Toffoli para fazer, mas quem estaria mandando, tá, na condução desse processo é o Alexandre de Moraes. E é por isso que essa cariação é maluca, porque é bem o tipo é bem a maneira do Alexandre de Moraes agir. Lembra quando eu te falei da cariação lá na tua casa? Você falou, mas não faz sentido. Até achou estranho. Falou, não, você deve estar vendo uma coisa errada. A cariação entre uma pessoa e outra. Eu falei, não, a cariação aqui está sendo entre o cara do Banco Master e o cara do Banco Central. E o cara do BRB. É completamente irregular. Agora, esses apoios, realmente, são só dos três, né? Gilmar Mendes vem a público. Agora, o que vem a público não quer dizer que é o que esteja sendo falado nos bastidores. Gilmar Mendes é quem deu o aval para o Alexandre de Moraes cometer todas aquelas arbitrariedades na época eleitoral contra o Bolsonaro. E aqui eu não estou nem falando das urnas, estou falando de todo o procedimento eleitoral. Se legislar, nem o legislativo pode legislar em ano eleitoral. Tem o princípio da anualidade, né? Tem que esperar um ano para valer os dispositivos que você edita. Não. O TSE legislava a todo momento, perseguiu o Bolsonaro podia discursar, não podia falar, o discurso da ONU não pôde ser colocado, ele não pôde fazer entrevista no Palácio do Alvorada, acabaram com o Bolsonaro nas eleições, fora as urnas eletrônicas, né? E aí o Gilmar Mendes que deu esse aval para o plenário do TSE validar todas as decisões do TSE. Então ele era um arauto do Gilmar. E quem salvou o Toffoli quando a Lava Jato chegou no Toffoli foi Alexandre de Moraes. Então os três ali estão unidos em se defender e nesse poder absoluto. O problema é que o sistema começou a se mexer contra o que está acontecendo. O poder se tornou tão absoluto com essas pessoas, é arbitrário, que pode se voltar contra as outras pessoas que mandam no sistema, as oligarquias, da Faria Lima, de comunicação, o próprio PT e o Centrão sendo acusado de corrupção. Então, está naquele momento de que, se a expectativa aparece um escândalo desse, um enriquecimento que todos sabem que é fraudulento, é conflito de interesse, aparece um escândalo desse, é o momento que se pode descartar esse instrumento que era bom para o sistema antes. E aí, quando se torna favorável, a coisa começa a crescer. Será que eu não acredito que vai ter um acordo com o psicopata. O psicopata não vai largar o poder. Não vai mesmo. Mas quando se pode estancar essa sangria, como esses canalhas sempre colocam, e ainda ter mais uma vaga para o Lula indicar um Rodrigo Pacheco, que se diz amigo, todos são amigos naquele momento ali, né? Na parcialidade do poder, né? Quando... Escureci lá também, pronto. Não era só contigo, não. Voltou. Quando o resultado pode ser positivo para eles vão descartar. Isso aí é só quem estuda história sabe disso. A roda gira. A mitologia grega, quem não se lembra, Cronos devorou seus filhos. Tem uma pintura de Goya que mostra a brutalidade. É exatamente o que o sistema faz. É isso aí. Se utilizou ali do Alexandre de Moraes, um canalha arbitrário, prendeu quantas pessoas com 14 a 17 anos para chegar em Bolsonaro e aliados sem crime nenhum, para destruir essas pessoas, para prender, calar e matar. Esse sistema se aproveitou disso. E agora que o sistema não precisa dessa pessoa, porque criou um monstro, pode se voltar contra eles,
o sistema está querendo tirá-lo. A gente vai assistir de camarote aqui, essa canalice, que se quebrem, se matem entre eles aí, se for melhor para a gente chegar e demonstrar o que é melhor para o Brasil em 2026, para presidente em 2027. Aí só tem mais um ponto que eu queria adicionar naquela especulação que eu fiz, Lacombe, que é a questão do André Esteves do BTG. A gente sabe que o responsável para derrubar algumas das tarifas, né, as tarifas de alguns produtos do Brasil, do tarifaço do Trump, foi o André Esteves. Ele conversou com o Scott Bessent, né, o secretário do Tesouro americano, no dia 18 de novembro. No dia 20 de novembro, o Trump, então, anuncia a retirada de tarifas, não todas, né, mas 40%, né, ficou só uma tarifa de 10%, de vários dos produtos brasileiros, principalmente aqueles que afetavam o preço interno dos Estados Unidos. Então, isso é mérito do André Esteves, para mim isso aí está muito claro. E vocês lembram da conversa do Vorcaro falando que o problema é que os outros bancos não querem que o Banco Master cresça. E isso é verdade. Isso é verdade. O Brasil ele trabalha com reserva de mercado. É bem típico de regimes socialistas isso. Você tem aqueles grandes campeões nacionais e eles não querem um ator novo entrando e pegando parte ali da grana que poderia ser deles. Então, assim, a gente também não pode ser ingênuo e achar que o Globo está fazendo as denúncias do Banco Master simplesmente porque o Banco Master cometeu crimes, que para mim está muito claro, as evidências são claras. Mas quantos desses bancos que estão aí não devem ter cometido os mesmos crimes ou piores? Então, parte do Centrão, para mim, escolheu derrubar o Banco Master e talvez até para favorecer o próprio André Esteves, o próprio BTG Pactual, que hoje tem uma relevância enorme nos bastidores da política. Então, além de tudo aquilo que eu estava falando antes, tem esse outro ponto também, tá? De que é interessante para a parte do Centrão que o Banco Master seja liquidado para que os monopólios continuem. E você não tenha um novo ator, um novo concorrente aí no setor bancário brasileiro. Infelizmente, eu não acredito que tudo que estão fazendo seja por uma questão de justiça e por causa das evidências de crimes cometidos pelo Daniel Vorcaro, né, no Banco Master. Então, o que me parece é isso. Você tem parte do Centrão, parte da esquerda, que viram os seus interesses, tá, na derrubada do Alexandre de Moraes e na derrubada do Banco Master. É isso mesmo. Max tem toda a razão. Isso é combate de organização criminosa, igual máfia. Agora eles vão se matar pelo poder. O ditador se tornou desinteressante. Então, o que você vai verificar agora? Primeiro, o Alexandre de Moraes, já estão vindo informações que tem os informantes para essa grande notícia do Banco Master, certo? Está sendo validada pelos donos da Globo, com toda certeza. Malu Gaspar não ia soltar essa informação se não fosse validada pela direção de jornalismo, pelos donos da Globo. Então, quem são os informantes? É a Polícia Federal? Estão dizendo que o próprio Banco Central está informando? Estão soltando que até o André Esteves está fornecendo essas informações contra o Alexandre de Moraes. Como eles sabem que se trata de um psicopata, e o psicopata vai querer saber quem está dando essas informações todas, o psicopata vai querer se voltar contra todas essas pessoas. Então, realmente, vai ser um combate de gangue, de organização criminosa, que não estão nem aí pelo Brasil, vão se devorar entre si. Vai haver mais investigações contra o Centrão, vai haver investigação contra o Lula, porque a gente sabe que ali tem a criminalidade organizada, tem desvio de verbos e tudo mais. Vai haver informações do Lula contra o STF, e até o momento que a gente acha que retirem esse Alexandre de Moraes. Se houver uma normalidade democrática para as eleições, que isso aconteça, esse caos dessas organizações criminosas acabem acontecendo mesmo. David, e aí? Essa mudança de comportamento, pegar o Grupo Globo, né, que está aí usando Malu Gaspar, Lauro Jardim, quer dizer, os nomes Merval Pereira, está todo mundo falando mal do Alexandre de Moraes ou fazendo críticas, né, ao Alexandre de Moraes.
e durante 7 anos não viram nada de errado. Quando viram algo de errado, acharam que estava tudo bem, porque era necessário, era uma boa causa. Você, como jornalista, como que você imagina que vem uma ordem para essa mudança de comportamento? O Lula autoriza, a gente sabe que, bom, eu olho de vez em quando o Globo News, se você for olhar ali os intervalos comerciais, você tem basicamente governo federal e estatais anunciando nos intervalos comerciais da Globo News. Qual é a análise que você faz para essa mudança de comportamento? De repente, opa, Alexandre de Moraes está fazendo coisa errada. A gente não viu até agora, mas agora eu quero ver. E só isso aqui. Como é que se dá isso? Pois é, Lacombe. O que nós observamos é que durante a Vaza Toga, nós oferecemos para vários veículos do Brasil e do exterior para publicarmos, né? Para quem viu a Vaza Toga 2, basicamente foram algumas denúncias muito sérias sobre a atuação de Alexandre de Moraes sobre os processos contra os presos do 8 de janeiro. Então, para quem não lembra, porque as coisas são assim, né? Surgem novos eventos e os anteriores acabam entrando no esquecimento de muita gente, porque é muita coisa. E é uma estratégia também para fazer as pessoas esquecerem esse turbilhão de informações. Então, precisa resgatar algumas coisinhas. Vaza Toga 2, nós tivemos acesso a documentos que mostravam que o ministro Alexandre de Moraes criou uma força paralela para fazer uma triagem dos presos do 8 de janeiro. Então, as pessoas já estavam presos do 8 e do 9 de janeiro, tá? Porque muita gente esquece também do 9 de janeiro. E utilizavam publicações nas redes sociais para triar essas pessoas, para dizer quem ia ficar solto ou quem ia ficar preso. Utilizavam informações privilegiadas dos sistemas do TSE, que não foram desenhadas para isso. Então, foi todo um processo ilegal para manter as pessoas presas. Foram, enfim, denúncias muito sérias, com base em documentos, e que a imprensa simplesmente se negou a publicar e depois se negou a comentar sobre. Então, nós publicamos aqui nos Estados Unidos com o Michael Schellenberger, jornalista que também publicou o Twitter Files Brasil junto com a gente, né, comigo e com o Oliveira. E a imprensa se recusou a comentar, mesmo falar mal. Falou, olha, publicaram uns documentos aí e tal, e tentar refutar. Não tentaram, até porque eles sabiam que era irregular, sabiam que nós tínhamos documentos que comprovavam aquela atuação irregular do TSE e de Alexandre de Moraes. Mesmo assim, eles se calaram, silenciaram. Eles fizeram uma estratégia parecida, mas diferente de quando a gente publicou o Twitter Files. Porque quando publicamos o Twitter Files, eles caíram matando em cima da gente, fizeram assim, toda uma tentativa de queimar a nossa reputação, fizeram um dossiê sobre mim. Rede Globo, em conluio com uma agência de checagem, será que eu posso falar o nome? Posso falar, né? Pode, mas... Aos Fatos, a agência de checagem Aos Fatos, fez um dossiê sobre mim. Isso ficou circulando nos bastidores da imprensa. E aí eles fingiram que faziam uma reportagem sobre mim para tentar fazer denúncias contra mim. Não tinha nada. Um monte de coisas, assim, umas narrativas absurdas. Mas isso mostra, né, o modus operandi da imprensa, de como que eles, de maneira virulenta, nos atacaram pelo Twitter Files. Quando veio Vaza Toga, eles pensaram, vamos fazer uma estratégia diferente, porque quando nós os atacamos, eles ficaram mais em evidência. Vamos, então, fingir que eles não existem. Então, eles se calaram sobre as denúncias graves da Vaza Toga. Então, é muito conveniente para a imprensa hoje aparecer como a grande heroína. Não, somos... eu tenho visto muitos comentários. Não, a imprensa agora é heroína. Olha só, está enfrentando com coragem. Peraí, coragem? Com bilhões, né, milhões recebendo do governo Lula? Então é tudo muito conveniente, né? E eu vejo que muitas vezes, até comentei antes, né, os jornalistas querem fazer matérias, mas os veículos simplesmente não deixam. Eu lembro, eu sentei com alguns jornalistas de alguns veículos de Brasília esse ano, e durante a conversa, assim, era consenso. Nós até podemos criticar levemente o ministro Alexandre de Moraes, mas se tem uma pessoa que não podemos criticar de maneira alguma, é Tarcísio de Freitas. Isso aí me deixou impressionado. Eu falei, como assim, Tarcísio? Tarcísio de direita? Pois é, mas a imprensa não deixa. Então vocês podem procurar
na imprensa, vocês não vão encontrar. No máximo na coluna da Mônica Bergamo, que é uma pessoa que, inclusive, né, tem uma afinidade muito grande com o Lula. Não gosta da Janja, não sei por quê. Ela tem um rancor imenso da Janja. Mas o Lula ela ama de paixão. Mas é só ela que critica. A Folha de São Paulo de vez em quando. Agora o resto, ninguém fala do Tarcísio. Não estou falando mal do Tarcísio, não. Eu só estou dizendo que a imprensa ela tem lado, ela tem uma agenda. E nós não podemos ser ingênuos de pensar que ela, de repente, olha, descobri uma história, que é o que nós pensamos que o jornalismo deveria ser. O jornalista tem acesso a uma denúncia, a uma informação, e ele resolve, então, apurar aquela informação, verificar se é verdadeira, e aí ele publica aquela história para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Não é bem assim. O jornalista recebe aquela informação, ele vai até o chefe dele e fala, olha, temos aqui uma pauta, e o chefe fala, não, essa daqui não interessa. Isso eu já vi acontecer no Fantástico, já vi acontecendo em outros veículos. No Fantástico acontece direto, tá? Da Rede Globo. Vejo em outros veículos, porque é um interesse financeiro. A gente entende que existem os conflitos de interesse. Então, digamos que a Sadia financia, estou citando assim aleatório, tá? A primeira marca que me veio à cabeça, estou elogiando a Sadia por conta disso. A Sadia financia um jornal, esse jornal não vai falar mal da Sadia, né? Fala, olha, as carnes da Sadia tem um problema tal, tal. Então a JBS financia tal veículo. Obviamente que o veículo não vai querer falar mal de quem o financia. Por isso que é tão importante o programa de vocês, que é financiado pela audiência. Então a audiência financiando vocês dá liberdade para que vocês possam falar sem medo de ter aquele rabo preso, né? Então não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro de grandes empresas, então acaba tendo muito mais liberdade para poder denunciar e falar com liberdade. No meu caso, idem, né? Mas o jornalismo realmente acabou se tornando um braço do regime. E agora o regime está não vou dizer implodindo, mas ele está se dividindo. Eu tenho visto, eu estou para fazer uma denúncia, inclusive, não sei se eu posso adiantar muita coisa disso, mas... Fala o que você puder falar. O ministro Alexandre de Moraes falou para pessoas próximas de que o Lula tentava derrubá-lo. Isso ano passado, já. Então, já ano passado, no final do ano passado, já existia uma rusga interna, só que era conveniente para ambos essa aliança do mal, né, vamos dizer, essa aliança do mal, para derrubar o Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim. E agora deixou de ser interessante, tanto por conta da queda da Magnitsky e esses acordos que eles fizeram. Isso me lembra muito, tá? O Alan talvez possa falar com muito mais propriedade sobre isso, os grandes regimes ao longo da história, né? Então você pega a Revolução Francesa, mataram muita gente, e aquele grupinho lá de esquerda, né, começou a se matar. Os jacobinos lá, né, começaram a se matar. Inclusive os criadores, né, da guilhotina foram guilhotinados. Depois você vê na Revolução Russa acontecendo a mesma coisa, né? Os bolcheviques e os mencheviques, depois de um tempo, começaram a se matar, né? Você vê o que fizeram com Trotsky. E depois, em Cuba, também a mesma coisa. Quem entregou a cabeça do Che Guevara foi o Fidel. Então, assim, aqui continuamos no mesmo ciclo, como já dizia Karl Marx, né? Não sei se eu posso citar Karl Marx. Karl Marx, a história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Então, são ciclos e é muito repetitivo. Quando você percebe os padrões, você consegue entender o que vai acontecer na sequência, que é o que muita gente no Brasil e no mundo está se perguntando. O que virá na sequência? Eu acredito que talvez a história dê algumas dicas do que vai acontecer. Alexandre de Moraes ainda tem o poder e ele vai utilizar esse poder enquanto ele tiver, no máximo, e agora ele vai aumentar, eu acredito que ele vai aumentar ainda mais a sua psicopatia, a sua virulência. Então, eu tenho dito para pessoas próximas e falarei para pessoas abertamente agora nos próximos dias, de que o Brasil não é mais uma democracia. O Brasil é uma ditadura do judiciário, ok, mas muita gente tem vivido como se não estivesse numa. Ele fala, Brasil é uma ditadura, olha só, mas ele não vive como se estivesse numa, ele vive como se fosse um regime normal. Ele simplesmente participa de inquéritos, ele está lá com o advogadozinho dele, fazendo a defesa,
e achando que ele vai ser absolvido, que vai ser um processo normal. E não é. São processos políticos. Então, ponham na cabeça de vocês. Não adianta, você pode contratar o melhor advogado do mundo. Se ele não tiver um contatinho lá no Supremo, se ele não tiver algum esquema, se você não tiver alguma carta na manga, algum esquema, você vai ser absolvido, você vai ser condenado. Vão trancar você numa jaula e vão sumir com você. Então, ponha na sua cabeça de que não estamos num regime democrático. E você precisa viver como se você não estivesse. Bom, é isso. Alan, não sei se você viu isso, esse corte circulou pelas redes sociais, a Malu Gaspar e a turma lá da Globo News defendendo o tal código de conduta, como se fosse a solução para todos os nossos problemas, sabe? Lembra? Seus problemas acabaram, lembra disso, rapaz? Cara, os caras não respeitam a Constituição. Cara. Organizações Tabajara. Código de conduta. Tenha santa paciência, né? Olha, é bem condizente com a natureza deles, né? Em filosofia a gente aprende que o agir segue o ser, né? Então, elefante não faz som de leão, né? Então, se o pessoal da Globo acha que código de conduta pode resolver problema de organização criminosa, é bem próprio da mentalidade desses jornalistas. Armas estão proibidas, posse e porte de arma. Bandidos e loucos, por favor, entreguem as suas. Ninguém apareceu. Pois é, mas isso é próprio da mentalidade deles. Porque, veja só, eu estava falando aqui de Nuremberg no início da live. Gente, olha as atrocidades que os nazistas fizeram. Você me desculpa, eu sei que tem gente que está almoçando nessa hora, mas eu preciso dizer isso. Os nazistas pegaram católicos, evangélicos, judeus, sobretudo judeus, deixaram essas pessoas numa situação tal que elas não conseguiam caminhar, a barriga, a pele da barriga quase encostava na costela, na espinha. Essas pessoas caminhavam com meses sem comida. Depois de mortas, essas pessoas eram enviadas com tratores para uma vala comum e incineradas. Eles disseram que um deputado federal que foi esfaqueado, que quase não usou recursos públicos para se candidatar, se negou, porque eu fui testemunha, eu vi isso, eu sou testemunha ocular, se negou a conversar com vários empresários que queriam financiar a campanha. Eles pegaram esse homem e disseram que ele era nazista. Se a Globo fala que isso aqui não é laranja, esse celular não é laranja, eu imediatamente, perdão, se ela fala que o meu celular é laranja, eu imediatamente vou coçar meu olho para ver se não é azul, entendeu? O que eu vejo e o que a Globo vê, o que eu falo, o que a Globo fala, se isso tiver algum tipo de sincronia, eu vou precisar lavar o rosto, tem alguma coisa errada. Essa gente provou por que o nosso país está na situação que nós nos encontramos. A decadência moral dos jornalistas e da própria elite brasileira, e elite aqui não é só de dinheiro, né? Estou falando aqui dos que são considerados os melhores professores nas suas áreas respectivas. O Brasil é o país que jogou na lata do lixo Enéas, Olavo de Carvalho, Carlos Lacerda, e exaltou Lula, José Dirceu, Genuíno, Caetano Veloso. O que esperar dessa elite? Se não ódio. O ódio dessa gente pelo Bolsonaro, para ele tem que ser um troféu. Bolsonaro deveria estar triste se essa gente o elogiasse. É um troféu. Ele pode bater no peito e dizer: eu não sou da laia de vocês, eu não sou dessa podridão moral que vocês se encontram. Basta olhar, você bota assim no Twitter, Dia da Perfídia. Tem vários perfis que fazem questão de colocar as imagens das criancinhas dormindo naquele ginásio, com um cachorrinho do lado. Voltaram a circular esses vídeos, né? Ter as pessoas passando mal. Precisa mostrar isso. Por quê?
Você tem que mostrar isso aí e dizer, né, para esses jornalistas que isso não foi motivo de escândalo. Mas o Banco Master sim. Ou seja, Que foi o mais perto que o Brasil já teve de um campo de concentração. exato. Ou seja, elite jornalista, de jornalistas, analistas, seja lá o que for, que chame do que quiser, eu chamo de filho da puta. Essa gente, você pega essa galera e você fala assim, qual o motivo... não tá normal aqui. Tá normal aqui. Nós só perdemos o retorno aqui. Não, pode deixar, Max. Eu tô de olho aqui. Mas eu vou recapitular aqui para o pessoal poder entender. Você tem 2 motivos para poder, além de cuspir na cara do Moraes, mandar ele para cadeia. Um é toda a maldade que ele fez, invadindo a casa de pessoas inocentes, destruindo a vida dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas fossem para o exílio, morte do Clezão, prisão e ato terrorista, né? Terrorismo não, como é que é? Tortura, né? A questão da tortura que ele está fazendo com o Bolsonaro nesse exato momento, com a família do Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, e o roubo do Banco Master. Em casa, adivinhe qual dos motivos fez essa imprensa dizer, aí não, agora foi longe demais. Banco Master. Ou seja, tá claro que essa imprensa vai cuspir o Alexandre de Moraes. Para mim, isso aí não... Eu não acho que tem volta, tá? Eu não acho que tem volta. Porque o Alexandre de Moraes é aquele tipo de cara que comeu muita gente no condomínio. Todo mundo no condomínio vai querer enfiar a porra nele. Sabe quando você tá com muita vontade de... Não, eu também sou corno, eu também sou corno, eu também sou corno. Caralho, o mesmo cara. Então agora a gente vai matar esse cara. Foda-se. Agora... Ele comeu muita gente no condomínio. Então ele arrumou muito inimigo. Sabe? Ele arrumou confusão com muita gente ao mesmo tempo. Ele não queria só arrumar confusão com um ou com dois. Não, ele fudeu com geral. Então o nego falou assim, cara, agora já deu, não dá mais não. Vocês estão rindo, mas eu tô mentindo? Hã? Ele arrumou confusão. Existe esse arquétipo na Zona Oeste do Rio, né? Tem. É o cara que fica furando o olho dos outros, né? Fura o olho dos outros. Mas além disso, ele sacaneia todo mundo. Ele pega emprestado, não devolve, ele fala mal de um pro outro, o cara vai acabando com todo mundo. No final, o cara tem que sair do bairro porque nem quer matar o cara. Então, eu tô... O famoso CB. Sangue Muito bom. bom. Para não dizer outra coisa. Óbvio. Então, o que acontece? Mas o que eu preciso dizer para vocês aqui é que o que levou essa galera a falar assim, chega de Alexandre de Moraes, foi o fato de que eles não estão no esquema. Exatamente. Porque o único motivo verdadeiro do chega de Moraes, né, que foi quando o Bolsonaro falou, né, acabou porra, depois foi freado lá, o único motivo era aquele motivo genuíno que o Bolsonaro tem no coração de ajudar o seu povo. Por isso que ele trata o Bolsonaro e seus apoiadores dessa maneira. Essa imprensa ela vai continuar dizendo, David, como você falou ali, que nós somos golpistas. Porque o golpe, qual que é? Deixa a gente roubar. Se tu ficar falando que a gente rouba, você é um canalha. Eu não sei se Pedro já tem no ponto o vídeo, porque você falou, nos chamam de golpistas, fascistas, né? Cara, o David foi o último a chegar aqui aos Estados Unidos. Bem-vindo ao fascista. A democracia é a China. Porque na China as redes sociais são censuradas. Por exemplo, as criancinhas lá só podem ficar 1 hora nas redes sociais. E essa é a solução para o Brasil, para o mundo, para salvar a democracia. Essa aí é a Heloísa Vilela, ela trabalhou muitos e muitos anos na Globo, foi correspondente em Nova York, não sei se ela está num período no Brasil, ou se voltou ao Brasil. Ela está conversando, se não me engano, com aquele Demore, né, que também me parece que é uma figura... Já publiquei sobre ele, me perseguiu, né? Também. Fez doxing comigo. Pornô, não? É pornô. Pornô esse. É pornô. Divulgou meu endereço na internet pra me perseguir. Não, e tal, sangue boníssimo. Avisar a galera. Outro CB. Hoje ele trabalha pro Acima de Lula. 18. O funcionário do Lula. né? Sim, TV é ABC, né?
Vamos ver o que disse a Heloísa Vilela. Você tá no canal do programa dele? Não, é TV Brasil, vi ali que é TV Brasil. Acho que é ABC. Então vocês vão dar audiência para ele, porque ninguém assiste. Não, mas é importante. Não, eu tô dizendo o seguinte. Não é audiência, não. Ninguém assiste o programa dele. Não é audiência, não. Agora vai ter um view. Vocês estão Não, dando não, view é só o programa dele. Não é o link, não é o link, não. Ele recebe uma fortuna num contrato. Não, mas ele tá de espectador. Ele tá de espectador. Ah, do espectador, tá. Pensei que o que vale é o que diz a moça aí. Vamos ver. Não é link, não. Pode ficar. Não, vai dar view. Eles iam dar um view para ele. Não, vai dar. Eu não vejo como a gente realmente proteger o processo democrático se a gente não regulamentar os algoritmos das mídias sociais. Existem 3, 4 empresas no mundo que estão comandando tudo. Sim. A cabeça das pessoas está na mão delas. Sim. Isso é impossível e não há menor chance de uma democracia existir dessa maneira. Então, caminha para um fascismo como os Estados Unidos já estão mergulhados. Então, a gente tem que barrar isso enquanto é tempo. E aí a China é um exemplo, né? A China não permite que isso aconteça lá dentro. Aliás, a China não permite nem que estudante use as mídias sociais e a internet quando está no horário da aula. É 1 hora por dia e olhe lá. Eu acho que isso é essencial se a gente quiser ter democracia. Vai ter que arranjar uma maneira de regulamentar, abrir esses algoritmos e não pode deixar essa manipulação da cabeça das pessoas, das ideias, dos discursos, ficar na mão dessas empresas. A gente tentou fazer no Brasil, mas não aconteceu, né? Por PL 2630. Brasil? Ele fala do PL 2630. Então ele está confessando. Sim, mas eles querem, porque o problema é que os Estados Unidos são um estado Seria fascista. bom deixar a parte dele, porque... Ele está defendendo o PL 2630. Porque mas é bom. Mas ele está dizendo que ele tentou. Ou seja, a gente tentou fazer como a China. Antes era bastidor, agora é doutrina declarada, de controle social declarado. Soltou ali uma informação. Pode soltar então, vamos lá. Isso é confissão. O vídeo, falta pouquinho. Teve uma... Nossa, uma reação difícil, né? Bem difícil, até de gente que a gente não esperava, de tudo quanto é lado. Então, vai ter que fazer se quiser ter democracia. Se tiver, para ter democracia tem que ter censura, como a China, não pode ser como os Estados Unidos fascista, e a nossa ideia tem que ser imposta. Senão não é democracia. Mas eu falo sobre isso algumas vezes, né? É só você trocar a palavra democracia por socialismo ou comunismo. Aí a frase dela está perfeita. É dessa forma que eles se utilizam da democracia. É o que o Alexandre de Moraes teve o respaldo canalha da mídia sobre só esse argumento de democracia. Destruiu todo o ordenamento jurídico, toda a segurança jurídica. Se a gente fala de civilização ocidental, como se construiu, a gente fala de filosofia grega, a ética cristã e o direito romano. E por que é o direito romano? Não é a regra da época. O direito romano construiu a segurança jurídica sobre todo o seu território. Isso que foi construído por séculos. Alexandre de Moraes atropelou toda a Constituição, não apenas normas e dispositivos, mas princípios de garantia, de defesa, de devido processo legal. Tornou, como o Alan falou, campos de concentração de pessoas inocentes. Algumas ali, poucas, praticaram vandalismo, tem o crime de vandalismo, prender essas pessoas, mataram inocentes, tiraram mães do convívio familiar, destruíram diversas famílias aqui presos, exilados, e a imprensa batendo palma sobre o argumento dessa fachada de democracia. Agora, como ele está com poder absoluto, se tornou descartável, porque ele pode se voltar contra todo o sistema, me vem o grande escândalo. O escândalo é a fraude do Banco Master, que é o quê? Conflito de interesse, abuso de autoridade, se interferindo na administração pública, ganhando dinheiro ilicitamente, organização criminosa. Os outros, não, aí não pode. Agora a gente tem que atacar o instrumento do sistema. Esse é o momento de retirar o Alexandre de Moraes, sim. E tomara que... Estava te falando, né? O código de conduta. O código de conduta é ótimo para se botar em discussão. Uma pessoa não cumpre a Constituição, não cumpre a lei da magistratura, não cumpre o princípio ético e moral que deve reger o serviço público, a boa-fé pública, nada.
vai cumprir um código Mas de Quem tinha que escrever o esse regimento do condomínio ele vai Quem cumprir. tinha que escrever esse código de conduta era o Barroso, explicando o que se faz com um menininho num quarto em Cuba. Não, E aí eu vou concordar. o Alexandre de Moraes, ele não respeita Aí, o princípio Barroso básico sabe do como fazer esse direito. negócio aí. Como é que você vai achar que código de conduta vai resolver? Cadê o princípio da imparcialidade do juiz? É porque é isso, por exemplo, a Não pessoa não existe. cumpre a lei máxima, mas o regimento do condomínio em que ela mora, ele É princípio do direito. Ou seja, perfeitamente. não existe direito moderno se você não respeita o princípio de imparcialidade do juiz. Qual que é a justificativa para Nuremberg? A justificativa para Nuremberg é o seguinte: o país inteiro foi dominado. Sim. Então, quem vai julgar? Porque pode ser que o cara que está julgando seja parte do crime. Aliado do... Ou seja, pode até não ser exatamente um olhar, mas pode ser alguém que cometeu algum crime em algum momento. Então, esse cara também tem que ser punido. Então, você tinha que criar, pelo princípio de imparcialidade, um tribunal de pessoas que não participaram do nazismo. E aí, por isso, se justifica Nuremberg pelo princípio de imparcialidade. Seria a mesma coisa, né, de se daqui a alguns anos as pessoas despertarem no Brasil e precisarem, não, vamos fazer um julgamento sobre as arbitrariedades cometidas, né, contra as pessoas no 8 de janeiro. Aí quem vai julgar? Moraes, Toffoli, não adianta nada. Ou seja, código de conduta é pra palhaçada. Se você não respeita um princípio básico, que é o princípio de imparcialidade. Gente, no Brasil, eles votaram para a esposa de ministro poder ter escritório de advocacia com processo no STF. Se você contar isso para o americano, ele não acredita. Ele não acredita. Os próprios ministros. Porque nem eles poderiam fazer isso, né? Porque isso teria que ser lei. Então, quer dizer, é uma loucura atrás da outra, e um código de conduta é óbvio que não vai resolver. Isso é para inglês ver. Agora, o que eu achei interessante também no vídeo é a falácia, eu esqueci o nome dessa falácia, mas é quando falta nexo causal, né? Você diz uma coisa, não, a gente tem que fazer isso por causa disso aqui. Só que não tem nenhum nexo causal entre uma coisa e outra. Foi o que ela falou. Ela falou o seguinte: ó, a gente tem que regular as redes sociais, porque as redes sociais não podem ficar só na mão de 4 empresas. Não, mas uma coisa tem a ver com a outra. Quer dizer, você vai abrir o mercado? Você vai fomentar. O mercado é aberto. No não, mas você todo tá mundo entendendo? é livre para abrir sua própria rede social, montar sua Mas própria vamos pensar rede que social. não fosse. Né? A questão é que o argumento dela é absurdo em si mesmo. Em si mesmo. Independente se é ou se não é. O argumento é absurdo. Porque se o problema é que está na mão de 3, 4 empresas, então a solução seria: vamos aumentar. Vamos fazer um estímulo. Vamos fazer com que os estudantes brasileiros estudem mais TI. Vamos criar aí, vamos dar subsídio para iniciativas da parte de tecnologia, para a parte de criação de software, vamos criar um concurso nacional para premiar o melhor programa de rede social. Você entende? É completamente absurdo. Ela diz que o problema é que as redes sociais são controladas por 3, 4 empresas. Aí qual que é a solução dela? Regular as redes sociais. Mas não mudou nada. Você vai continuar com as mesmas 3, 4 empresas. Só pode ser o Estado. Aí faz sentido. Aí faz sentido. O argumento dela é igual da dona de motel, que tá aqui, né? Fazendo compra, tu viu? E com um lobista, né? Isso, que teoricamente estava sendo investigado pela então. CPI. Ah, mas não sabe quem é a dona de motel? Não. Soraya. Lógico, eu sei. A onça. Dona de Eu viro motel. onça. Eu não tô xingando, não, tá? É só colocar aí. Soraya Tronic, dona de motel no Google, você verdade. vê que tem entrevista e o caramba. Ela é dona de motel. Então a dona de motel, ela tava apoiando censura, elogiando a China, né? Ficou chateadinha porque não ganhou o governo do Bolsonaro. Aí a dona do motel tá na China fazendo compra? E a companhia? A companhia? Não, eu vou chegar lá. Ela tá na China fazendo compra? Não. Ela tá na terra do Mickey. E aqui na terra do Mickey, ela tá com quem fazendo compra? Vocês viram? Lobistazinho que estava sendo investigado na CPI das bets. Cara, o professor Olavo falava, né? Mas ela vira onça. O professor Olavo falava. O professor Olavo falava. Todo Perdeu, mundo que se opõe ao Bolsonaro é um tremendo de um filho da puta. Não tem um cara decente, mano. Tu não pega um maluco que tu fala assim, pô, o argumento do cara aqui pode até estar equivocado, mas o cara tem uma vida ilibada, né, cara? Pô, deve ter alguma coisa aqui que ele não tá entendendo. Sei lá, vamos conversar com esse cara. Não,
Todos, filhos da puta. Não tem uma, né? Tem dono de motel também. Coloca a câmera no Lacombe aí. Como é que vira onça, Lacombe? A Soraya Tronic vira onça.